pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer, é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. O pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer, é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade
da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Faz terna oração, ajoelhado junto à imagem. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública da Prefeitura Municipal de Pereiras referente às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Convido agora o senhor Carlos Alberto Fecina para que ele possa fazer a explanação. Boa noite. Então, começando aqui a explanação das metas fiscais, na legislação ela diz que nos meses de maio, setembro e fevereiro deve ser realizado pelo Executivo, junto à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a apresentação, e acompanhamento das metas. Começando aí a apresentação, nós começamos aqui com as receitas correntes e as receitas de capital. Pode subir o quadro lá, que ali a descrição dela não... Olha lá. Então, nesse primeiro quadro aí, são compostos por 6 colunas. A primeira coluna da descrição, receita corrente, capital e total, a meta orçamentária, o primeiro quadrimestre, o segundo quadrimestre e até o período que executou. Então, foi a meta, falando do total aqui, na coluna 2, o total das metas foi R$ 51.626.921,64. São as receitas atualizadas para arrecadar. Falando aqui, pulando ao item 3, a coluna 3, que é do primeiro, que já foi comentado, vamos para o segundo quadrimestre. Houve uma arrecadação de R$ 18.150.086,44 entre receita corrente e capital. 15 milhões da corrente e 2.412 de capital, que deu os 18.150. E até o período, a soma dos 2 quadrimestres, deu 35 milhões de arrecadação, 174.909,90. Tivemos uma receita corrente de 32.146.000, que representou 66,30% da meta da meta prevista para arrecadação de 48.486. Na capital, foi arrecadado até o período 3.028.000,
contra uma previsão de 3.140.000, que arrecadou 96,43% da meta estabelecida. E no total dos 35, 174 de arrecadação, contra os 51.626 previstos, representou 68,13% da meta estabelecida no quadrimestre, no exercício, né? A meta de 51. Depois aqui vem o segundo quadro, ele detalha essa arrecadação de receita corrente e capital, ele detalha, ele desmembra no que está se arrecadando. Então nós temos aqui, como receita corrente, os 48.486.000, na coluna de meta de orçamento, que é a 2. Tendo o primeiro quadrimestre, do segundo, que foi 15.373.000, e até o período, na corrente, foi de 32.146.000, que representou 66,30% da meta estabelecida. Depois nós temos, aí vem, aqui vem todas as desmembrações, as desmembro da arrecadação da receita. Imposto, taxa e contribuição de melhoria, vem nas linhas aí, seguinte. Receita de contribuições, todas elas apresentam a meta programada aqui na coluna 2 e a meta arrecadada até o quadrimestre na coluna 5. E na coluna 4, a meta arrecadada no segundo quadrimestre, que somado com o do primeiro vai dar a arrecadação do período, ou seja, de janeiro a agosto. Então, se for falar de cada uma, dá para falar, né, que nem imposto, taxa e contribuições. A previsão era 7.014.000. Até agosto arrecadou 4.446.000, que representou 63% da meta estabelecida. A receita de contribuições é 483.000 prevista, arrecadou 235.000, deu 48,72%. A receita patrimonial, 110.000, arrecadou, aqui houve um excesso de arrecadação, 426.000 de aplicação financeira, que deu 385,52% de arrecadação, comparando com a média inicial. Receita industrial, 83.000, arrecadou 3.531, que representou 4,22%. Receita de serviços, a meta, 194.000, arrecadou. Essa receita industrial ela é proveniente da arrecadação das casas da CODEP antiga. Quando extinguiu, ficou ainda crédito para ser recebido e está recebendo aos poucos alguma coisinha ainda aí. Receita de serviços, 194.000, arrecadou 67 até o período, representou 34% da meta inicial. Transferências correntes, 40.162.000, arrecadou até agosto 31.219, que representou 77%. Outras receitas correntes, 437.000, arrecadou 118.000, representou 27%. Aí vem a segunda categoria econômica da receita, que é capital. Meta prevista, 3.140.000, arrecadou 3.028.000, representou 96%. Alienação de bens, não teve previsão nenhuma de orçamento, mas arrecadou 240.510, ou seja, foi 100% de arrecadação. Transferências de capital, meta 3.140.000, arrecadou 2.788.000, representou 88%. E aqui o total foi 51.626.000 de previsão, arrecadou 35.174, que representou 68,13% da meta estabelecida. A arrecadação, ela está abaixo, ela está... É geral, é uma situação, não dá para falar aqui
Na arrecadação, eu digo, comparar com outros municípios, principalmente esses de pequeno porte, na região toda, a maioria deles, né? Porque se observar aqui e ver, a arrecadação mesmo forte desses municípios, especificamente falando de Pereiras, aí é o FPM, ICM, PVA, os impostos também já num percentual bem mais baixo, né? Mas o forte é a FPM, que é o Fundo de Participação, é um recurso federal, e o ICMS, que é o estadual. Essas duas receitas é o sustento praticamente das despesas, vamos falar assim, de custeio do município. Aqui tem um outro quadro, aqui, um comparativo entre 2024 e 2025, o que arrecadou em 24 até agosto e o que arrecadou em comparativo em setembro de 25. Então, houve aqui uma arrecadação no quadrimestre, até agosto de 2024, de 30.812.000. Até agosto de 2025, 32.146.000. Então, teve aí um incremento em 2025 a mais de 104,32, de 4,32% de arrecadação maior com relação ao período de 2024. Isso na receita corrente. Na receita de capital, em 2024, foi 2.113.000. Em 2025, foi 3.028.000, que aqui teve um incremento de 43,31% a mais, em relação ao que arrecadou no mesmo período do ano passado. E, no cômputo dos dois, arrecadou 32.927.000 em 2024 até agosto, e em 2025, 35.174.000, que teve um acréscimo de 6,82% a mais em 2025 de arrecadação em relação ao mesmo período de 24. Houve um crescimento na arrecadação. Agora, falando das despesas corrente e capital. Tem o quadro 1, são 6 quadros também. Aqui, a meta orçamentária atualizada da despesa vamos falar do total aqui, 53.053.000. Então, no segundo quadrimestre, arrecadou 17.845.000. Até o executou de despesa, não é arrecadou. 53.053 reais é a meta de gasto prevista para o ano. No segundo quadrimestre, executou desse valor 17.845.000 de despesa empenhada. E no período, primeiro e segundo quadrimestre, foi de 37.006.340 reais de despesa empenhada até agosto, que representou, da meta estabelecida, 69,75%, entre receita corrente e receita de capital. Distribuição da despesa aqui por natureza. Então, nós temos aqui os mesmos 53.053.000 de meta. No segundo quadrimestre, foi os 17.845.000. Até o quadrimestre, os 37 milhões. Porém, em pessoal e encargos sociais, tem uma meta de 24.535.000 de meta prevista para gasto com pessoal. Até o segundo quadrimestre, executou 14.430.000, que representou 67,43% da meta inicial estabelecida, programada. Juros e amortização da dívida. Era 568.000 de previsão de arrecadação. Houve aqui houve uma dos juros, aqui tem aqui eu percebi agora, tem uma falha aqui
que no primeiro quadrimestre aqui tem 566 mil de executado e no segundo 107, dava 600, aqui está 400 e pouco. Na verdade, aqui vai dar 670 e pouco aqui até o período. Que o somatório é 139,64. Houve um empenhamento maior do que a previsão inicial já. Embora o valor somado aqui não esteja correto aqui. Na juros e amortização da dívida, ó, a previsão inicial é 568 mil. Só no primeiro quadrimestre foi 566 mil de execução. No segundo foi 107. Somando os dois, vai dar 600 e poucos mil no lugar do 400. O 459 aqui está errado. É 670 e pouco. O percentual está certo. É o 139%, que é os 670 e poucos mil, contra 568. Outras despesas correntes. De 20.801 de programação de gasto, entre os dois períodos, foi 18.672.000, que representou 86,84%. Na despesa de capital, a previsão é 6.688.000, executou até agosto 3.443.000, que representou 43,87%. Investimento, uma previsão de 5.816.000, executou até agosto 2.749.000, que representou 37,69%. Amortização da dívida, 872.000 de previsão, executou 693.000, que representou 125,30. Aqui houve o que houve aqui? Uma troca no coletar aqui, esse 693 é lá dos juros, e o 452, aqui embaixo, é do 459 é aqui. Houve uma troca. Foi uma troca aqui de valores. Nas linhas daqui. Mas não muda o total empenhado, não muda o total geral empenhado de 37.006.000. Isso não muda. Que pega o daqui, vai lá, com o mesmo valor aqui, os 69,75% de despesa empenhada no exercício até agosto é o mesmo. Isso não alterou. Aqui o comparativo entre a despesa empenhada até agosto de 2024 com até agosto de 2025. Até agosto de 2024 houve um empenhamento de despesa de 33.559.000 contra 2025, no mesmo período, 37.006.000. Que aqui teve um incremento a mais de despesa em relação ao em relação aos dois quadrimestres de 2024, de 10,27% a mais. Ou seja, empenhou mais no segundo, até agosto de 2025, 10,27% em relação ao que empenhou até agosto de 2024. Ou seja, gastou-se mais no mesmo período. Este quadro aqui, acompanhamento da execução orçamentária até agosto, recursos próprios. Vamos pegar aqui, para facilitar, a terceira coluna aqui, receita realizada. Pega aqui janeiro, fevereiro, março e abril, vem um subtotal aqui, na receita realizada aqui Então, houve uma arrecadação mensal na receita arrecadada de janeiro a abril de 12.376.000.
3.266.000 em janeiro, 3.370.000 e vem até abril, que somou no quadrimestre, nos 4 meses, 12.376.000. Vem aqui também de maio a agosto, nessa mesma coluna, a arrecadação da receita de maio a agosto, que foi de 11.365.000. Estamos falando só aqui da receita do Tesouro. Somando a arrecadação de janeiro a abril de 12.376.000, mais a arrecadação de maio a agosto de 11.365.000, no período arrecadou 23.742.000 de tesouro, receita do Tesouro. Na comparação da diferença entre a despesa prevista no mesmo período é 24.500.000, arrecadou 23.743.000, houve um déficit de arrecadação de 263.000, arrecadou menos do que previu, de janeiro a agosto. Esta coluna aqui de liquidação é o que o município, a prefeitura liquidou no mesmo período da arrecadação. Então aqui, de janeiro a abril foi liquidado 12.266.000. E arrecadou, aqui na coluna de receita realizada, 12.376.000. A diferença aqui é 110.133 de arrecadação, de despesa liquidada a menor que o arrecadado. Ou seja, arrecadou 12.376 e liquidou de despesa 12.266.000. Situação boa. Por quê? Porque a despesa liquidada não ultrapassou a receita arrecadada. Ou a receita arrecadada foi maior que a despesa liquidada em 110.000. Primeiro quadrimestre. Não. Então, não se fala em pagamento. No segundo quadrimestre, houve uma arrecadação de 11.365.000 contra uma despesa liquidada de 12.104. Ou seja, no segundo quadrimestre, houve uma liquidação maior do que a despesa arrecadada. Situação não boa. Como que fechou os 2 quadrimestres? Arrecadou 23.742.000, liquidou, despesa liquidada, 24.371.000, que resultou no resultado entre a despesa recebida, a receita arrecadada até agosto, contra a despesa liquidada até agosto, num déficit de execução orçamentário de R$ 628.776. Então, houve um déficit de arrecadação. Ou seja, a receita de execução, a despesa liquidada foi maior que a receita arrecadada no mesmo período. Não é bom. O certo é que a receita, no mínimo, empatasse. Eu arrecadei 100 milhões até agosto e liquidei 100 milhões. Porque a receita suporta o pagamento. Aí ainda tem. Isso aqui tem que se recompor em 3 meses agora. Não, setembro, outubro, novembro, dezembro, em 4 meses. Agora aqui. Demonstrativo de restos a pagar de exercícios anteriores. Ele está em coluna, em valores em cor aí, para acompanhar um pouquinho melhor.
para acompanhar um pouquinho melhor. Essas aqui, ó, a coluna 2, 3 e 4, e 5, em amarelo lá, ela representa os restos a pagar processados que passaram em restos a pagar. Então, passou R$ 1.352.234 de restos a pagar processados, ou seja, de despesa liquidada. Pagou até agosto desse valor R$ 1.219.437. Teve um cancelamento de 24.301 e ficou um saldo a pagar de 108.495 uma observação aqui. Nesse caso, foi usado recurso do exercício de 2025 de 1.219 para pagar despesas de 2024. Por quê? Porque aqui precisa... Aí vem os restos a pagar não processados, que é o que estão em verde. Passou R$ 352.793, pagou 308, teve uma liquidação de R$ 55,72 e o saldo que ficou foi R$ 44.669 a liquidar. Somando os dois, o a pagar do liquidado mais o a pagar do não liquidado, ainda tem um resto a pagar de 153.000 de exercício anterior para pagar. Agora, empenhos a pagar do exercício de 2025 até agosto. Aqui a comparação é entre a despesa liquidada com a despesa paga. Com a despesa liquidada com a receita paga. Liquidou 33.173.000. Aqui, vamos falar assim, que é de todas as fontes de recursos, não é só do Tesouro. 33.713.000. Pagou 30.609.000 e passou em empenhos a pagar, que não é resto a pagar, passou em empenhos a pagar dentro do exercício de 3.103.000 de agosto para frente. O 3.1, demonstrativo da receita arrecadada até agosto contra a despesa empenhada até agosto em todas as fontes de recurso, que é o geral. Arrecadou R$ 35.174.000. Aqui, receita arrecadada até agosto, aqui de todas as fontes. Foram os mesmos 35.174.909, menos a despesa empenhada até agosto de 37.006.000, ocorreu um déficit de execução orçamentária de 1.831.000, na despesa empenhada de todas as fontes, comparando com a arrecadação até agosto. O 3.2 aqui é a mesma coisa, o raciocínio, só que com a despesa liquidada. Até agosto, os mesmos 35.174.000, contra uma despesa liquidada até agosto de 33.713.000, que aqui deu um superávit de execução orçamentária de 1.461.000. Ou seja, a despesa de todas as fontes liquidada foi menor que a receita arrecadada. Houve um superávit de execução orçamentária de 1.461.000. Se tivesse liquidado, ia para
entendi. Ó. Ah, sim. 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 Os 3 milhões lá de empenhos a pagar. Não entendi. É assim, ó. Deixa eu explicar assim. É assim, ó. A regra é que deve passar os restos a pagar que passa de um exercício para o outro, ele deve vir acompanhado dos recursos da receita na mesma importância. Ou seja, passou lá 2 milhões de restos a pagar, teria que passar 2 milhões de receita de 2024 para 2025 também, para não entrar nas receitas do exercício seguinte. Ó, não tenho muito certo ou errado. É assim, ó. O que acontece? Tem que ser pago o resto a pagar, de qualquer forma. E não pagando, o tribunal vai ficar cobrando, vai ficar mandando os alertas que o pagamento dos restos a pagar não está sendo pago de acordo, porque aí o que acontece? Quando você paga um resto a pagar do exercício anterior com recurso do exercício, qual que é a regra aí? É você conter despesas do exercício, vai comprometer o exercício atual. Compromete. Teria que estar. Uma, Mas o orçamento dele não vai começar no dia 26, e aí 28? não. É que o prefeito atual, nesse ano, ele trabalha com a PPA do último ano do PPA passado. Aí, nesse ano, ele elabora para os próximos 4 anos. 26, 27, 28 e 29 que não é dele. Então ele está trabalhando com o orçamento. Conteúdo elaborado pelo outro. Essa dificuldade financeira que ele está tendo agora tem a ver com essa dívida, então? Sim. Ajuda a desequilibrar. Fala que ele já pagou. Sim. Porque vamos supor que não passasse resto a pagar nenhum. Ele estaria com esse dinheiro para gastar no exercício dele. E aí vai indo. Agora, o problema é a obrigação de pagar, para o tribunal, ele cobra mesmo o não pagamento. Porque ele fala assim, a dívida não é do prefeito que saiu, é da prefeitura. Ele que assumiu. É do ente. Entendeu? Não é de quem sai, não é de quem estava ou de quem entra. É a prefeitura, é o ente, que é a prefeitura. A dívida é do município. Então, essa regra o tribunal leva a sério aí para poder equilibrar, para não deixar dívida. Não, aí, então, veja bem, não é uma coisa que aqui não entra até no mérito, mas isso aí é coisa que o tribunal vai analisando, deve vir alguma coisa, não sei como que vai ser. Apontamento, isso aí vem. Para o ex-prefeito, vem para o prefeito atual, aí, enfim, não é.
Agora, tem um detalhe aqui também que eu vou ter que colocar, que foi eu deveria até ter colocado aqui na apresentação, para não ficar muito dessa dúvida, que desses restos a pagar, aqui, desse resto a pagar aqui de 1.352.000, se a gente observar aqui, isso aqui eu poderia ter até dado uma melhorada. Esse resto a pagar aqui é global, ele está com 1.352.000, ele não diz a fonte de recurso, pode ser fonte 2, 5 e 1. É isso que teria que detalhar, porque pode ser que a maioria daqui seja a fonte 2 e 5, que passou recurso nessas fontes 2 e 5, que esse tem. Sempre é convênio que passou. E a fonte 1, que é o mais dificultoso, o tesouro, para ter. Às vezes, no tesouro passou um valor menor. Então, precisaria dar uma mas assim mesmo está comprometendo. Você tem em números a nossa dívida hoje? Não, veja bem. Como que você chega nisso aqui, empenhos a pagar do exercício de 2025 até agosto. É empenhos a pagar. É dívida, né? Do exercício. Não é dívida do passado. De agora, do exercício. Como que se mede essa... Se for medir pela despesa empenhada contra a despesa paga, o valor vai ser bem maior, ou um pouco maior. Por quê? Porque nós temos despesa empenhada até dezembro, pelo global, que não aconteceu ainda, você vai liquidando mensalmente. Então, essa comparação entre despesa paga com a receita liquidada com a despesa paga com a despesa empenhada não serve de comparação. O que pega aqui é a despesa liquidada. O que é a despesa liquidada? Tudo aquilo que o município, de prestação de serviço que teve, de bens que adquiriu, de obras, de medição de obras, tudo foi entregue. Deve. Então, deve real. É o que deve. Aí você vai comparar com o quê? Com o pagamento. Aí sim. Só que pagou 30.699.000, que representou 3.103.000. Uma coisa que deve ser colocada aqui, e a gente vai apresentando, precisaria pegar o boletim de bancos, de 31 de agosto, que soma lá tudo que o município tem em banco. A gente faltou colocar aqui, porque aqui dá uma impressão, porque se pegar isso aqui, lá vai estar muito maior do que os 3 milhões que devem. Mas lá tem fonte 1, 2 e 5. O Tribunal de Contas, deixar bem claro uma coisa aqui, o Tribunal de Contas, por enquanto, o artigo 42 da LRF trata justamente do pagamento de restos a pagar e outras. Então ele fala, quando ele fecha o exercício, você elabora o orçamento, por fonte de recurso, gasta o orçamento por fonte de recurso, na hora do tribunal. Até bom, porque se fosse, até bom que ele esteja fazendo ainda assim. Quando ele fecha quando fecha o exercício, esta situação que eu estou dizendo aqui, ele não vai medir só com o tesouro do boletim, ele vai pegar o boletim de banco de 31/12 e lá vai estar 8 milhões. A dívida é de 6, ele considera legal. Agora, ele não pega desses 6 milhões que passou, o que é tesouro, o que é fonte 5, o que é fonte 2. Quando ele começar a cruzar essas fontes, nesse momento de encerramento do exercício, aí começa a complicar mais ainda para o município.
Entendeu? Por quê? Porque dentro disso ainda, sempre a deficiência que o município tem é na fonte 1. E de fonte 1 podia, nesses 6 milhões, estar lá 4 milhões, ele considera legal, por causa de estar com 8 no boletim de banco. Então, todas as fontes. Então, ele não está cruzando no fechamento do exercício por fonte. O que para os municípios é bom. Até então, né? Aqui do 3.1 e 3.2 já falamos, né? Eu depois voltei aqui para falar daqueles 3 milhões de dívida lá. Aí vem a aplicação no ensino. É o 4. O que ocorreu até o segundo quadrimestre? A prefeitura recebeu de impostos 26.367.000. 25% obrigatório é 6.591.000. É o mínimo para aplicar. O que aconteceu? Na primeira coluna de valor aqui, empenhado. Empenhou no ensino fundamental, infantil e fundamental, 3.285.000, que representou 12,46%. Retenção do Fundeb, reteve nesse mesmo período, até agosto, 4.371.000. Aplicação total, 7.656.000 de despesa empenhada, que representou 29,04% de despesa empenhada em relação ao mínimo obrigatório de 25%. Ou seja, empenhou 9,04% a mais. Por quê? Esse do Fundeb aqui é chamado de aplicação indireta. Qual que é a aplicação direta dentro dos 7 milhões aqui? É os 3.285.000. Por que o 4 é uma aplicação indireta? Porque é assim, o município, de todas as receitas que ele recebe, tem 5 receitas, todos os municípios contribuem para a formação do Fundeb. FPM, ICM, PVA, IPI e a Lei Candir. Essas 5 receitas, o município recebe 80% mensalmente delas, contabiliza os 100%, recebe financeiramente 80%, contabiliza os 100%, esse 20% joga como aplicação indireta dentro do ensino. Por quê? Porque ele está mandando de volta o recurso. Então, o chamado de aplicação indireta ao Fundeb. Então, o município atendeu aqui na despesa empenhada isso aí. Na liquidada foi a mesma coisa, só que um pouquinho menos, que liquidou um pouco menos, foi 28,97%, e na paga foi 27,36%. Assim, está na média. Não podia ser Menos que 25%. Aí já estaria em desacordo com o índice de mínimo obrigatório. No Fundeb, o município recebeu do Fundeb 5.012.000 até agosto. Desse valor, a legislação fala que 70% desse valor tem que ser gasto com os profissionais da educação, que representa 3.508.000. Esse 3.508.000 tem que ser gasto com os profissionais da educação. Gasto, pagamento. Em folha e em tudo, né? A eles. E ainda tem uma outra regra do Fundeb, que no 100% que ela arrecada no exercício, 90%, no mínimo, ele tem que gastar dentro do exercício de origem. Então, em 2025 agora, chegando no fim do ano, o município não pode gastar menos que 90% no Fundeb recebido e nem aplicar menos que 70% para os profissionais do magistério. O que ocorreu aqui? Despesa empenhada com os profissionais da educação, 4.121.000, que representou 82,22%, ou seja,
tá acima do mínimo de 70% obrigatório. Nos 30% foi 912 mil, que representou 18,21. Então, ele aplicou 5.034.256 reais, que representou 100,43% de despesa empenhada a maior. Deu 43,0 percentual a mais no mínimo obrigatório. Ou seja, está dentro do limite estabelecido. Ou seja, atendeu a 90% e atendeu 70% na despesa empenhada. Na liquidada, da mesma forma. Liquidou aquilo que empenhou. No pago, foi um pouco menos. Foi 97,73%. No magistério foi 80,04%, também está acima dos 70%. E fechou com 97,73%. Então, com o Fundeb, o município também não vai ter problema com esse percentual mínimo obrigatório. Tanto porque só a folha de pagamento, praticamente só folha de pagamento, está consumindo toda a arrecadação do Fundeb. Toda. Porque esse 30% aqui é folha de pagamento também, dentro do Fundeb, que não é com os profissionais da educação, são outros servidores que onera isso daí. Aqui na observação 2, demonstra aqui que recebeu do Fundeb até o segundo quadrimestre, aqui, 4.969.000. Por que está um pouquinho menor que os 5.012 lá recebido? Porque aqui dentro está lá, ó, recurso recebido do Fundeb mais aplicação financeira, que é 5.012. Receita recebida do Fundeb, segundo quadrimestre, 4.969. Se prestar atenção, dá a impressão que é menos, porque lá em cima 5.012 e aqui 4, porque aqui está sem aplicação financeira. A aplicação financeira não entra nesse demonstrativo que eu vou falar agora. É só o que recebeu, 100% recebido direto do Fundeb. Recebeu 4.969.000. Houve uma retenção para o Fundeb de 4.371.000, que é esse 4.371.000 que está lá no Fundeb, retenção do Fundeb lá no 25%. No gasto do 25% lá no empenhado. Ó, foi retido aqui, ó, 4.371.000. Ele está com uma aplicação indireta lá em cima na educação. Retenção. E, tirando o que recebeu do que reteve, o município teve um ganho de R$ 598.452. Ou seja, contribuiu a menor do que aquilo que ele recebeu. Ou seja, aquilo que ele recebeu foi maior do que aquilo que ele contribuiu para o Fundeb. A saúde. A saúde também é outra coisa que não resta muita. É os 26 milhões de arrecadação de receita, 924 mil. O que muda da aplicação do ensino, que lá é 25, aqui é 15%, que é 4 milhões e 38 mil. Executor, despesa empenhada foi 9 milhões e 151 mil, que representou 33,99%. Na liquidada, 8 milhões quase 945 mil, que representou 33,22%. E na paga, 8 milhões 503, que representou 31,58%. Aqui extrapolou o dobro, no mínimo obrigatório. O item 6, dívida fundada. Aqui é uma dívida que não é do exercício, é dívida de parcelamentos, financiamentos que o município tem. Saldo anterior dessa dívida é de 7 milhões 526 mil. Ocorreu uma inscrição
de 151 mil em 2025, que é proveniente do Fundo de Garantia. Que essa dívida aqui de Fundo de Garantia que o município confessou agora, é uma dívida de 2016, né, Marta? A 2019 de alguns servidores que não foram recolhidos, é isso, né? Que resultou numa dívida de 151 mil de fundo de garantia que o município acabou de confessar, ou seja, parcelar, me parece que aqui em 60 meses, alguma coisa assim, né? 100 meses. A Marta está confirmando. 100 meses. Então, era uma dívida de 7.526.000, inscreveu mais 151 mil, amortizou até agosto 452.000 e ainda ficou 7.510.000 de dívida a longo prazo do município. Que são dívidas que estão aí para pagar, que nem esse agora de 100 meses, tem algumas que parcelou em 60, também está pagando, outras que é em 120, que está aqui dentro, que está pagando, e vai embora. Demonstrativo do resultado primário. Receitas correntes, 36.517.000, menos, o que é o resultado primário? O resultado primário, para você chegar neles, tem que pegar a arrecadação principal e tirar dela aquilo que essa arrecadação no período que está medindo é aplicação, é rendimento. Então, houve uma aplicação financeira de 385 mil, que diminuiu da arrecadação de 36 milhões, que ficou uma receita corrente primária de 36.132.000. Ela era 36.517, diminuiu 385 mil de aplicação, ficou uma receita corrente primária de 36.132.000. Receita de capital, 3.028.000. Aqui não foi deduzido nada, porque aqui não houve, o município não tem nada de deduzir aqui a favor a ele, na receita. Então, a receita de capital primária é a mesma da receita de capital. Somando a receita corrente primária de 36.132.000 mais a receita de capital primária de 3.028.000, fechou numa receita primária total de 39.191.000. Agosto. Do percentual, né? 29. É que é assim, ó. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. São os alertas do tribunal. Não é? Alerta. Sim. Mas, Júlio, precisa ver o mês que ele está medindo lá. Às vezes é começo de ano, porque ele sempre é atrasado, os alertas dele, um pouco atrasado. Mas aí, o município pode ir até o final de novembro com o percentual abaixo. O que ele não pode é fechar 31 de dezembro com aplicação menos que 25 na educação, menos que 15 no fundo. Mas por que o tribunal dá os alertas? Porque se deixar para pegar lá na frente, não vai ter dinheiro para cobrir, para conseguir aplicar. Com tudo que é vigiado ainda. Com tudo que é alertado, né? Mas aí precisava pegar esse alerta e ver qual o período que ele está falando. Mas não, às vezes foi no mês 7,
mas ele está falando de período anterior um pouco. Mas a regra é essa. Porque se você observar aqui, hora que vinha do tribunal em relação a agosto, pode guardar isso aqui, pode ter uma pequena diferença com relação à metodologia do tribunal até apurar. Mas é coisa mínima que não compromete nada. Vocês vão ver que vai bater com o que está nesse relatório. Agosto. Agosto. Isso. O percentual, mas esse daí é normal. Esse daí... são duas coisas distintas. É assim, ó. O município tem a dívida de restos a pagar de um exercício para outro, ou de uma gestão para outra, e os empenhos a pagar do exercício. Que é isso que nós falamos aqui um pouquinho antes. Aí ele tem uma terceira, que é a dívida a longo prazo. Essas são dívida a curto prazo. Dívida a curto prazo são os restos a pagar de exercício anterior, mais os empenhos a pagar do exercício, chamado de dívida a curto prazo. E tem a dívida a longo prazo, que é aquela que o município parcela para pagar acima de 12 meses. São contratos acima de 12 meses. Financiamentos, parcelamento de INSS. Mas não efetivou ainda. Não efetivou. Não, dos 3 milhões, você fala onde aqui? A dívida dos 4 anos é as dívidas fundadas aqui, ó. Essa dos 4 anos... Essa que ele está falando de 3 milhões e pouco é do ano passado até agora. Mas tem uma refrigerada desde o início de 2004. Sim, praticamente. Resumidamente. Porque pagou 2 milhões e pouco do milhão. Porque pagou 2 milhões e pouco da prefeitura. Anterior, entendeu? Por isso que ele está com essa dívida. Então, mas elas foram geradas no contrato que não mandaram anterior. Agora, pode ter. Está dentro do a curto prazo, que é a do exercício também. São duas. Do exercício, que a gente. E a longo prazo. A longo prazo. A longo prazo é a dívida, entenda bem, de contratos com amortização acima de 12 meses. O que ocorre aí? É financiamento que o município faz, tem parcelamento de INSS. Essa que ocorreu agora em 2025 do Fundo de Garantia foi de 6 meses, 100 meses. É a longo prazo. Ela entra aí também, como está aqui demonstrando. Entendeu? É dívida a longo prazo, que é aquela dívida contraída com amortização acima de 12 meses. Ó, só para entender aqui agora. Né? Fechando aqui agora o resultado, a despesa primária, ela fecha aqui em 35 milhões 582 mil. Aí como que mede o resultado primário? É a receita primária menos a despesa primária, que deu 3 milhões 308 mil, que é considerado como um resultado primário positivo. O resultado primário. Nós temos aqui, de receita primária total, 39 milhões 161 mil, e despesa primária total, 35 milhões 852 mil. A receita menos despesa gerou um resultado primário de 3 milhões 308 mil.
E agora vem aqui a apresentação da despesa com pessoal. A despesa com pessoal, até agosto, segundo quadrimestre, foi de R$ 24.872.282,92. Como que chegou nesse valor? Aqui, de 24 milhões da despesa. É a despesa do mês de agosto de pessoal, somada com as despesas dos 11 meses anteriores. Ó, para entender como que apura a despesa com o pessoal. Pegou aqui, mês de referência agosto, a despesa do mês de agosto de pessoal e somou em cima dela a despesa de pessoal dos 11 meses anteriores, chegou no 24.872.000. Quer dizer, ele está pagando uma dívida também lá de trás. Não, aqui não é pagamento. Não. Aqui é gasto de funcionário. Aqui é a regra com que você apura para você chegar a apurar o gasto com folha de pagamento, que a base é a receita corrente líquida. É a despesa menos a receita. Aqui não é dívida. Houve uma receita corrente líquida de 47.565.000. Como que chegou nessa receita aí? A vereadora pegou a receita arrecadada do mês de agosto e somou com as receitas arrecadadas dos 11 meses anteriores, que é a regra, é o mesmo critério que se usa para a despesa, se usa para a receita. Somou, chegamos numa receita corrente líquida de 47.565. Dividindo a despesa de 24 milhões pela receita corrente líquida apurada no mesmo período, de 47, apurou uma despesa de pessoal de 52,29%, ou seja, ultrapassou o limite prudencial de 51,30. Ainda o tribunal tem um terceiro limite, que é esse do tribunal, que é esse que eu demonstro. Na observação aqui, o limite máximo é o item 7 do inciso 1, 2 e 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 54% para o Executivo. O 91,30 está lá no parágrafo único do artigo 22 da Lei Fiscal, que é 95% dos 54%, que é 51,30. Esse é o limite prudencial, não pode passar disso. Aí passou disso, vem alerta. Mas o tribunal ainda considera um terceiro índice de gasto com o pessoal. Por que ele considera? Aqui é uma visão da gente. Ele tem a visão de todos os municípios que eles auditam. Então, eles veem aí que de uma média, principalmente para os municípios de menos recurso, ele considera essa média de 46,60%. Mas aqui o município não recebe alerta, não recebe nada. Ele passa para o município, que isso daí é um outro índice de gasto de pessoal que ele considera como legal para municípios, vamos falar assim, para os municípios, em si. Mas esse aqui não tem alerta, não tem. Se o município nosso trabalhasse com 48,60, estaria numa situação melhor também, né? Em termos de... Então você acha que ele nos 52 Agora, ele não vai receber nenhum alerta? vai receber alerta, no próximo alerta dele vem. Só que qual é a regra? Que nos dois próximos quadrimestres seguintes, né? Nos dois quadrimestres seguintes, ele reconduza esse excesso acima de 51,30 nesses próximos dois quadrimestres. Entendeu?
Até dezembro e ainda tem até abril do ano que vem. Mas o alerta do tribunal vai vir, com toda certeza. Na sequência aí, tem a ata aqui, mas a ata não vamos falar dela, porque aqui é o resumo do que nós falamos aqui na ata. Ó. Se pegar ali aqui, tópico por tópico, vai estar falando certinho o que foi explicado aqui no quadro. Não, agora da meta é. É, pode guardar. Que vai ser do terceiro quadrimestre deste ano, né? Isso. Então, essa aqui finaliza as metas. Finaliza a meta. Aí a gente finaliza e faz outro isso. O senhor quer? Algum vereador quer fazer algum vereador quer fazer algum questionamento? Ah. Não? Ninguém? Deixa eu ir lá mostrar para ele agora. Vai ser da Lua agora? Mas aí tem que encerrar essa para a gente poder abrir outra, né? Informo que logo após o encerramento desta audiência, daremos início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026. Nada mais havendo para tratar, está encerrada a audiência pública. Obrigada, boa noite.